A paz do Senhor, que Deus abençoe meus amados alunos, morrendo de saudade de vocês. Pense em alguém com saudade, multiplique por 1000, sou eu. Saudade da sala de aula, saudade de vocês, mas que bom que Deus tem nos preservado e aqui estamos nós, firmes e fortes para glorificar o nome do Senhor. Amém? Estamos iniciando nossa última aula e quando retornarmos, assim que Deus permitir, teremos a nossa apresentaçãozinha, né, da turma, aquilo que vocês vão estar apresentando em sala de aula, e isso é muito bom, tá certo? Vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar e depois nós vamos estar falando, né, sobre vida do missionário, que é a nossa matéria. Esse é o curso médio em missiologia e que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por mais essa rica oportunidade de falarmos de coisas concernentes ao teu reino, e nós te louvamos porque tu és o Senhor que cuida de nós, que cuida da minha vida, cuida da vida dos meus alunos, cuida da vida dos professores, cuida da vida, Senhor, do Centro Missionário Ágape, do campo missionário. Tu és o Senhor que tem cuidado dos missionários. Nós louvamos o teu nome por todas as coisas, glorificamos a ti, Senhor, pela tua doce presença e pela tua bondade em nos guardar. Deus, prova da tua palavra que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por este momento. Que a tua mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos iniciar, então, a nossa matéria. Vida missionária. Aula 2, na verdade, é a última aula, né? 2 aqui com a gente. E eu quero, antes de nós entrarmos nos assuntos, só trazer aqui para você tudo que nós já demos durante esse período todo de sala de aula. Nós falamos um pouco sobre o perfil do missionário, né? Então, trouxemos aquela visão do perfil, né? O missionário, o candidato ao campo missionário, ele precisa ter a convicção da vontade de Deus. E aí, dentro disso daí, existem os perfis, né, da vida do missionário. Primeiro, ele precisa ter perfil de missionário, e dentro disso daí, ele precisa, na verdade, entender, ter no seu coração vontade, né, da maturidade espiritual, visão realista da missão, ser chamados por Deus, ter o apoio da igreja, de qualquer outra agência missionária. Ninguém vai para o campo missionário solto, né, lá vão ter, de qualquer jeito, não. Precisa do apoio da igreja ou da agência missionária, e para isso tem a sua igreja. Eu tenho a base missionária Ágape, onde nós estamos agora, né? Com nossa base de treinamento transcultural, tá certo? Então não vai só. Além disso, ele precisa ter um ministério eficaz aqui, antes de sair, né? Quem não produz fruto aqui não vai produzir no campo missionário também. Então é necessário que se tenha. Nós falamos também sobre ter caráter, né? Falamos do caráter. Se não tiver caráter, não adianta. Habilidades relacionais, renúncia, saúde, perseverança, fé inabalável. Então, nós falamos sobre esse primeiro ponto, nosso primeiro contato. E aí, nós fomos para o segundo contato, que nós falamos no meio da semana, falamos sobre a vida dos missionários, John Wesley, falamos sobre Winston Taylor, falamos sobre vários missionários, falamos sobre o missionário Oswaldo, falamos sobre vários missionários atuais, missionários antigos, e você que é missionário também. E nós fomos conversando exatamente sobre essa questão, né, do missionário, da vida do missionário. Falamos das atitudes das igrejas que enviam, o papel da igreja que envia, o preparo, né, todo antes de ir, o preparo no meio da ida, quando está lá no campo. Falamos sobre assistência à vida do missionário, e hoje nós vamos estar falando sobre o missionário no campo, certo? E no missionário no pré-campo, né? Missionário no campo, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E aí, quero que você observe na sua apostila. E antes de nós falarmos sobre isso, quero falar sobre o que é missões, né? Missões, o que é missões? Para mim e para você. Missões é dar-se para fazer Cristo conhecido entre ainda os não alcançados.
Missões é doar-se, é dar-se, para fazer Cristo conhecido entre os ainda não alcançados. Missões não devia ser nem privilégio e nem castigo para os chamados. Como assim, missionária Ana Rita? Nem privilégio, nem castigo para os chamados. Sim, tem pessoas que se acham, eu sou privilegiada porque eu fui chamada, porque Deus me chamou e você não. Não é um privilégio. E nem é castigo. Tem gente que diz, tome aí, ó, foi para não sei para onde, foi lá para o Japão, foi lá para Inglaterra, foi lá para África, foi comer, né, macaco, cabeça de macaco. Apesar que a gente chegou no Paraguai e nós comemos cabeça de vaca. É bom? É. Para quem gosta de carne, eu não posso comer, mas provei. Mas não é privilégio nem é castigo, certo? E missões não devia ser responsabilidade da Igreja de Cristo. Desculpe, missões devia ser, ou deve ser, responsabilidade da Igreja de Cristo. Isto é, responsabilidade de todos e cada um de nós. Não é só o pastor, a igreja. A igreja ela não é composta só do pastor, só do diácono, só do missionário. A igreja é composta por um corpo. Então, todos são responsáveis sobre missões, certo? Subindo um pouquinho sobre não é nem privilégio, nem castigo. Eu já contei em sala de aula. Nós estávamos numa conferência missionária. Nós estávamos missionários da África lá, nessa conferência. Eu ia estar ministrando de manhã junto com esse missionário. E subiu um pastor, né? Ele foi infeliz na fala dele. E acho que ele não estava muito por dentro o que era uma conferência missionária. Então ele chegou para fazer divulgação, propaganda do seu trabalho de turismo. E ele estava indo para Israel. E ele chegou não muito feliz nas suas palavras. Ele disse, fez a propaganda, falou quanto era, as parcelas e tal. Ele disse, olha, se você não for, depois quando terminar aqui, estou lá na porta esperando, passe na minha mesa. Se você que tem dinheiro, que Deus tem falado no seu coração, e você não for para Israel, olha, Deus vai te enviar para a África, como se fosse um castigo. Foi infeliz a fala dele, porque o missionário da África estava sentado no púlpito, eu estava sentada lá, a igreja estava falando sobre a África na noite anterior, e esse pastor, que foi lá pela manhã, apenas para falar, fazer a propaganda do trabalho dele, ele foi infeliz com as suas palavras, certo? Então, mas tem pessoas que acham que mandar alguém para a África é castigo. Imagine, né? Então, missões, o que é missões? É exatamente isso aí. E o que é ser um missionário? Será que você é um missionário, Alex? Será que você, Shirley, é uma missionária? Será que, Roquelina, somos um missionário? O que é ser um missionário? Missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar tarefa ou promover a sua realização. Missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar uma determinada tarefa ou promover a sua realização. É aquele que é enviado com a autoridade de Cristo, dentro do conceito bíblico. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vê que é o mesmo que apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. E o missionário é aquele que é enviado. Então, dentro do conceito da visão bíblica, é a mesma coisa. Não importa se aqui nesse país ou em outro país, importa é a obediência que você, como missionário, tem a Cristo. Ele disse, ide, vai por todo mundo e prega o evangelho. Se você se acha um missionário e você não está saindo pelo mundo pregando o evangelho, tem alguma coisa errada. Você pode dizer, mas existe situação, né? Eu faço ali na esquina da minha casa, eu sou casado, eu sou casada, eu não posso ir por todo mundo. Sim, não estou falando que você tem que pegar o avião hoje e da Espanha, África, Inglaterra, Portugal. Não. Eu estou dizendo que é aquele que, se você é missionário, é aquele que é enviado com a autoridade de Cristo, é aquele que vai. Não importa se é aqui ou se em outro país, o que importa é você obedecer. Deus está mandando ir lá nos ribeirinhos, Deus está mandando ir lá no sertão, Deus está mandando ir visitar os missionários no campo. Aqui dentro da Bahia tem muitos locais. E às vezes a gente quer ser missionário dentro da igreja.
Não é isso. O missionário não está dentro, o missionário é para ir. É para ir. Quem fica na igreja é o pastor, é aquele que tem chamado pastoral para estar lá no púlpito, para estar lá dando assistência às suas ovelhas, dando acompanhamentos às suas ovelhas, mas aquele que tem o chamado como missionário não pode ficar dentro de 4 paredes, tem que ir, amém? Dê glória a Deus aí. Então, de acordo com a grande comissão, lembra que a semana passada eu falei sobre a grande comissão? Somos todos missionários da obra de Deus confiada à igreja. De acordo com a grande comissão, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. No versículo 18, ele já começa dizendo, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele vai para o versículo 19. E no versículo 19 ele começa a falar, né? Portanto, vão por todo mundo. Então, é a grande comissão, a missão que foi dada à igreja, confiada à igreja, que envia seus membros ao mundo para a proclamação, ensino e prática da palavra, instalação e expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, de acordo com a grande comissão, né, ser missionário é isso, é receber, né, essa missão que foi confiada à igreja para a proclamação do evangelho, prática da palavra e muito mais. Então, ser missionário é exatamente isso. Falamos também na sua apostila, você pode pegar aí, o que é que missões não é, né? O que é que missões não é? Então, você vai aí para a sua apostila e nós falamos também sobre isso e eu quero novamente trazer um pouquinho aqui o que é que missões não é. Missões não é turismo. Então, muita gente tem uma ideia errada na sua cabecinha que acha que missões é fazer turismo e que não tem visão missionária. Quando a gente diz assim que estamos indo para o campo missionário, está fazendo missões. Abrindo parênteses aqui, primeira vez que nós fomos para Paraguai e nós começamos a divulgar, falando que o Ágape está indo para o Paraguai e tal, nós estávamos no número de 27 pessoas já para ir. Começou algumas pessoas a dizer, tá atrás para mim relógio, vocês vão passar lá, não sei onde, vão fazer turismo, vão passear. E nós então paramos, eu chamei a equipe e disse, vamos parar de dizer que estamos indo para o Paraguai, vamos dizer que estamos indo para Trote. E aí, pessoal, Trote, sim, Trote é o local onde nós iremos. Tem nada a ver com o Del Leste, o lugar da Ponte da Amizade, nem sabemos se vamos passar por lá, devemos passar de carro para entrar no país, mas nós não estamos indo, não é turismo, porque a cabeça de muita gente acha que muitas coisas, missões é turismo. E aí eu também quero ir para o Paraguai, minha irmãzinha, a gente pode fazer umas comprinhas? Não. E quando nós começamos a dizer, para onde é a viagem transcultural para Trote, onde é que fica? No Paraguai. Aí é diferente a conotação. Você percebe que nós tivemos que utilizar o nome da cidade para depois o nome do país, para que as pessoas não pensassem que nós estávamos indo fazer turismo. Por quê? Porque há muitas pessoas que usam o nome de missões, para conhecer países, às custas do dinheiro de outros irmãos, agências e igrejas. E eu acho, não sei se você acha, com certeza que isso é um abuso. É um abuso. Preciso lembrar que as igrejas são pequenas, que existem pessoas humildes que dão seu único, rico dinheirinho para missões. Muitos com dificuldades, tanto a igreja como a pessoa, para manter o missionário no campo. Aí eu vou querendo fazer turismo e aí vou lá e pego o dinheiro que é destinado a outro missionário e a irmãzinha vai com aquele coração e investe. Não. Por isso, antes de você investir em missões, procure saber realmente se essa pessoa ela tem um chamado missionário, ela está indo para fazer o quê? Nós fomos várias vezes para o Paraguai, fomos várias vezes para a África, fomos para a Guiné, fomos várias vezes, fomos na Inglaterra, fomos em Portugal, fomos aqui no sertão da Bahia, fomos em Maracaiá, Araticum, fomos em Serra Preta, fomos em vários locais, entendendo que estamos lá porque somos enviados. Então você também. Missões não é turismo, missões não é fuga. Outra coisa é que existem muitas pessoas que usam missões, né, se ingressam em missões como um meio de fuga, porque as coisas não vão bem para elas, se decepcionou na amizade, se decepcionou na igreja, se decepcionou no casamento ou na área emocional, na matrimonial, sei lá, se decepcionou no ministério que estão atuando e aí pensa que não, então agora eu vou para
vou fazer missões. E eu recebo muita gente assim lá na Missão Ágape, me procurando, não deu certo aqui, eu queria ir, quem sabe lá, né, eu consigo, vou até como profissional, vou montar lá meu escritóriozinho. Vou dizer uma coisa para você, se você é um fracasso aqui, certamente você também será lá fora, no estrangeiro, no transcultural ou em qualquer campo, se você fizer do seu chamado missionário uma fuga, ok? Vamos continuar. E outras pessoas pensam que missões é moda, é modismo, né? E aí surge esse perigo de eu e você fazendo missões, não porque nós entendemos o real sentido da palavra, que está lá em Mateus, que Jesus Cristo, quando ele chamou Abraão, quando ele chamou outros para servi-lo e ir, né? Quando o apóstolo Paulo teve aquele encontro, né? Então não entendemos o real sentido da palavra, mas por ver todos fazerem, então também eu quero fazer. E aí tá errado, aí não é o correto, ok? Então missões não é turismo, missões não é fuga e missões não é modismo. Repita aí comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Missões não é. Muito bem. Não é turismo, não é fuga e não é moda, ok? Vamos seguir aí. Qual é a minha motivação e a sua motivação para a missão? Qual é? Vamos pensar aqui, vamos ver qual é. A missão de Jesus nos oferece um modelo de missão, não apenas quanto à sua integralidade, mas também quanto à motivação. Então, qual é a motivação para a missão? Quando você vai para a palavra de Deus, ali está em Mateus capítulo 9, versículo 36, saiu ali em cima, mas peço perdão aos irmãos, né? Mateus 9, 36, queria que você abrisse aí a palavra do Senhor e me ajudasse aí na leitura da palavra. Mateus 9, 36, você vai ver qual era exatamente o que estava, né? Qual era a motivação para a missão? Aí diz, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Motivação era qual? A compaixão. Como ovelha que não tinha pastor. A compaixão era a sua motivação. Quando você abre lá em Lucas também, capítulo 10, versículo 33, você percebe exatamente essa motivação do Mestre Jesus, que era a compaixão, ok? E a ação missionária? A missão é uma questão de fé. A igreja é missionária por natureza, uma vez que o mandato de Cristo não é algo de contingente e exterior, mas atinge o próprio coração da igreja. Portanto, Sônia, Dinaí, portanto, Lucília, Cláudia Cidade, Alex, Cris, Roquelina, portanto, toda igreja e cada igreja são enviadas para o povo. Shirley, veja só, a palavra de Deus diz, Jesus enviou seus apóstolos a todos os lugares da terra. A igreja de Cristo recebeu uma missão universal, que não conhece fronteiras e diz respeito à salvação na sua integridade, em conformidade com a plenitude de vida que Cristo veio trazer. Então, a ação missionária é isso. Missão é questão de fé. Miriam, Camilo, é exatamente desta forma. Então, qual é o serviço, Camilo, Miriam, Naí, dessa ação missionária? Enviar o primeiro, enviar, requer compromisso, seriedade daqueles que se propõem a fazê-lo. Segundo, comprometer a manutenção e financeiras. E terceiro, apoiar. Cuidado missionário, oração, visita ao campo, preparo para a volta do campo. Então, o serviço da minha ação missionária é um conjunto, não é uma coisa solta. Eu envio, né, a pessoa, então,
compromisso e seriedade daqueles que propõem a enviar, comprometer, que é manutenção financeira, estou me comprometendo com essa pessoa, e o apoio, cuidado missionário, oração, falamos sobre isso em sala de aula, missionário que vai, a gente está ali cuidando, como Juliana e Miguel, como Lucas Taline, e Sofia, que estão no campo. Nosso papel, né? Nós enviamos e agora nós nos comprometemos na manutenção financeira e no apoio, no cuidado, como é que tá, questão de saúde, né? Orando por eles, visita o campo quando der para ir lá visitar, preparo para a volta, estão de voltas em julho, agosto, a Taline e o Lucas, né? Estão de volta aí de férias, vão passar 2 meses de férias, tem que fazer todo um enxoval de retorno. Então, é o serviço da ação missionária e nós precisamos pensar e lembrar disso. Aí agora, na sua apostila, fala da vida do missionário no campo. Vida do missionário no campo, né? Então, você vai para a sua apostila e você vai achar aí vida do missionário no campo. E aí é muito bom a gente ver exatamente essa vida do missionário no campo. Ele está logo depois aí que nós falamos sobre o preparo cognitivo, né? Os recursos necessários. Aí você desce um pouquinho e você vai ver a vida do missionário no campo. Essa vida do missionário no campo, Atos 1:8, está dizendo exatamente isso. Mas vocês, os missionários, eu e você, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, nós, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, qual dentro disso aí, né, a vida missionária no campo, ele enfrenta a guerra espiritual ou a batalha espiritual, como se queira falar. É algo que o missionário no campo ele vai enfrentar, a batalha, a guerra espiritual. A gente ouve muitos relatos de missionários que estão no campo missionário, estão lá e estão passando, vivendo essa batalha espiritual. O próprio missionário Oswaldo mesmo contou batalha espiritual que ele teve, até trabalho de voodoo que foi feito para a vida dele. Então é algo real e nós precisamos, na verdade, trabalhar em cima disso aí. Em Atos capítulo 26, você pode abrir a palavra do Senhor e você vai encontrar em Atos 26 a história do Saulo, que perseguia, era uma batalha espiritual terrível. Saulo perseguiu os cristãos. Então os cristãos estavam vivendo uma batalha espiritual. Quando você vai do versículo 13 ao versículo 18, conta toda a história dele lá, a caminho de Damasco, a ponto de o Senhor veio e teve aquele encontro com Saulo, transformou ele nesse grande homem, mas antes disso ele era um perseguidor da igreja e perseguiu os cristãos. Então isso era uma guerra, uma batalha espiritual, e no campo missionário vai encontrar pessoas perseguindo, certo? É uma ação muito grande do diabo, levando pessoas a perseguir outras por causa da palavra do Senhor. O mundo verdadeiro é um mundo espiritual e, portanto, a guerra verdadeira se trata no âmbito espiritual. Precisamos aumentar a nossa sensibilidade espiritual. A minha igreja, a sua igreja, estão cheias de soldados feridos. Por quê? Pessoas que não entenderam ainda a batalha espiritual. E a ausência, né, da batalha espiritual, do entendimento, acaba ferindo pessoas. As pessoas se ferem com palavras, com ação. Somos soldados feridos. Porque vem palavras de lá e o diabo, a palavra de Deus diz que lá em Efésios fala que nós precisamos estar firmes e constantes contra as astúcias ciladas do Satanás. Diz que ele vem com seus dardos inflamados, ele arranca os seus dardos e ele nos atinge através de palavras malditas, através de ações, né, de pessoas que estão ao nosso redor. Então, existe uma batalha espiritual muito grande. Muitos missionários, amados, que Deus chama, Satanás investe de uma forma terrível para derrubar, principalmente os transculturais. E muitos são tirados do páreo dentro de 4 anos. Isso é muito sério para nós estarmos orando. Quando eu cheguei em Cabo Verde, em 2013, chegou em 2014, a missionária lá me chamou e disse: Ana, ore muito pela sua mente. Porque os missionários aqui são muito, sabe, o diabo oprime muito a mente, eles não conseguem ficar mais de 2 anos aqui nesse país.
o projeto não consegue seguir em frente. E quando nós descobrimos isso, nós começamos a orar. Então, nós trabalhamos muito com batalha espiritual. Exatamente repreendendo toda essa ação do cão na mente. Então, é exatamente isso. Tem missionários que o diabo investe tanto e a pessoa, por não ter, né, o discernimento ou não acreditar muito nessa questão da batalha, da guerra espiritual, acaba saindo e aí diz, tá, não, Deus que quis assim. Mas também tem o dedo do diabo. Tem a permissão de Deus, sim, mas o Deus, ele deixou a palavra dele aí para nós nos revestirmos de toda a armadura, para ficarmos firmes contra as astúcias. E o diabo é astuto, ele investe. E ele tem investido para derrubar muitos crentes, muitos missionários, muitos pastores. Precisamos, dentro da nossa igreja, de obreiros, de missionários, de pessoas que saibam conduzir de uma forma correta a batalha espiritual. E precisamos de igrejas cheias de crentes praticantes. Não crentes teóricos, mas crentes praticantes. É o que eu e você nós precisamos. Né? Porque tem muitos crentes teóricos dentro da igreja, mas crentes praticantes que saibam exatamente, através da palavra de Deus, nessa palavra do Senhor, que saiba conduzir de uma forma especial a batalha espiritual. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos lá. E o segundo, além na sua apostila está aí, que além, né, você vai olhar aqui, além da guerra espiritual, tem um choque cultural. Tem um choque cultural. E nesse choque cultural é terrível, terrível. Todo mundo que sai tem um choque cultural. E o que é esse choque cultural? É a reação do missionário no seu novo ambiente. É a reação minha no meu novo ambiente. Então, é dado o choque cultural. E acaba sendo uma desorientação. A nova vida torna-se difícil, porque eu e você, o missionário que está lá, que nós enviamos, ele precisa ter, né, bem-estar físico e emocional, conseguir sustento para as suas necessidades básicas e entender as pessoas ao seu entorno, entender as línguas, os costumes e a cosmovisão. Então, é normal esse choque cultural, todo mundo vai passar por ele, mas é necessário exatamente que, né, o missionário entenda isso, né, que ele vai passar por esse choque cultural. Então, se ele não for trabalhado aqui, antes de ir, chegar lá, ele não vai conseguir. Porque além de toda uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, ele vai ter esse choque cultural, ele vai ter essa reação no seu novo ambiente. No início, né, como eu vou estar dizendo aqui, no início existe a emoção da viagem, que maravilha, o romantismo de ver paisagem, costumes, né, do povo, o povo que não lava a mão, o povo que não usa papel higiênico, o povo que a mão esquerda não faz nada com ela, o povo que só come com a mão direita, que, né, aperta a mão com a mão direita. A gente vai ver tudo isso. Diferentes comidas estranhas e interessantes, né? Comer uma tigela de arroz para 12 pessoas com 3 peixinhos em cima, ou com um caranguejo ou um siri. Comer comida estranha como ketchup, né? Ir para Cabo Verde comer ketchup, ir para Senegal e comer comida diferente, comer cabeça de vaca lá no Paraguai. Tudo é muito fascinante, né? Tudo é um romantismo, mas depois vem a realidade. Depois vem a realidade. Porque aquele lugar estranho agora será o lar do missionário, será o lar de quem foi. Os filhos vão crescer ali, vão adquirir novos hábitos. As coisas exóticas agora parecem ameaçadoras, então tudo muda. Isso é chamado de choque cultural. Choque cultural. Então, às vezes é necessário nós entendermos isso, você entender que o missionário lá no campo ele está passando por esse momento muito difícil, que é o momento do choque cultural. Vamos lá. Então surgem as perguntas. Aí o missionário ele fica, aí surgem as perguntas, as interrogações na cabeça do missionário. Quem sou eu? Como vim parar no lugar desse? Será que realmente eu vou conseguir trabalhar dentro desse contexto? São perguntas que acontecem, que vai aparecer na vida do missionário por causa desse choque cultural. Mas será eu mesmo para vir? Será que eu ouvi realmente o chamado de Cristo?
Como é que eu vim parar aqui num lugar onde não tem nada? Quando eu fui visitar a primeira vez Guiné-Bissau, fui ver Oswaldo, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, Oswaldo, o missionário Oswaldo nunca disse que morava em um lugar desse, no meio do mato, sem nada, sem energia, na escuridão, no breu total. Eu fiquei assim, meu Deus, no meio desse povo. Senhor, mas amor, sabe? E ele nunca reclamou, então ele passou pelo choque cultural, com certeza. Talvez ele tenha questionado ao Senhor, mas ele ficou lá, né? E conseguiu trabalhar dentro desse contexto. Vamos lá, vamos continuar. Existem vários fatores estressantes na vida do missionário. Que fatores são esses? Vários fatores estressantes. Primeiro, desordem cultural, aprendizado da língua, isso é terrível, inglês, falamos sobre isso, né? Eu costumo dizer que o missionário precisa saber fazer de tudo. E aí, sabe fazer de tudo? Vocês, Magali, sabe fazer de tudo? Precisamos saber fazer de tudo. Saber dirigir carro, moto, cavalo, jegue, carroça. Precisamos saber fazer de tudo. Trocar uma lâmpada, mexer em data show, computador, armar som. O missionário precisa fazer de tudo, porque a vida do missionário tem momentos que precisa disso. De ordem cultural, são os fatores estressantes. Aprendizado da língua, choque cultural, já falamos. De ordem traumática, desastres naturais, que são os terremotos, que são os vendavais, que vai destruir tudo. O missionário lá em Paraguai, o missionário Renilton, há uns 3 anos atrás, ele filmou e mandou para mim, estava acontecendo um vendaval que destruiu o posto de gasolina, destruiu o comedouro, que foi lá agora esse ano, viu que está construindo ainda a igreja, né? Fizemos um trabalho com crianças, tem mais de 100 crianças, mas construindo ainda o comedouro lá por causa desse vendaval. Então, traumatiza, uma coisa pronta, o vento chegou lá, o missionário que rala, que ora para chegar a sua manutenção e que faz um trabalho e de repente acontece tudo isso. Guerras, acidentes, instabilidade política do campo missionário. É ordem traumática. Lá em Cabo Verde mesmo, em relação ao acidente, o pastor Luiz, eu estava lá, quando aconteceu o acidente dele com o pastor Enivaldo, o carro veio de lá e bateu no carro dele. Estava ele, o pastor Enivaldo, a esposa e os filhos. Eu tinha terminado de sair do carro, entrei na igreja, eles andaram um pouco e o carro deu perda total no carro e eles não tiveram um arranhão. Glória a Deus. Mas, em contrapartida, ele perdeu o carro, ficou com o carro durante 2 anos sem carro, que era o carro que ia pegar a gente na cidade, no aeroporto e voltava. Foi um momento traumático na vida do missionário, mas glória a Deus, né? A igreja de Cristo estava de pé orando por ele e ele passou por esse momento difícil e terrível. Vamos falar sobre as características pessoais do missionário. Regenerado e comprometido com Jesus Cristo. Você vê lá em Atos 4, 18 a 20, né? Que ali quando fala exatamente de parar de pregar a palavra de Deus e o apóstolo Paulo está lá, Pedro, comprometido com Jesus Cristo e não parou de falar, de pregar o evangelho. Tem uma vida de oração, aí você vai ver Jesus lá, né, orando. Ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento, já falamos da guerra, da batalha espiritual, ter percepção, atenção para as táticas do diabo, discernimento e vigilância. Eu e você precisamos disso, porque senão estamos para baixo. Então, características pessoais do missionário precisa ter exatamente isso aí, senão a gente não vai dar. Dando continuidade à vida no campo, saber conviver e trabalhar em equipe. Uma perguntinha, amado. Será que eu e você, nós sabemos conviver e trabalhar em equipe? Será que dá para trabalhar em equipe, mesmo que você não seja líder e não esteja na liderança? Mesmo que você, sendo líder, tenha que receber orientações de alguém que não é líder? A gente vê muito isso nas nossas viagens missionárias, onde eu coloco sempre alguém que não é nada dentro de um contexto de liderança, para liderar e liderar pessoas que são líderes. E aí eu percebo que tem gente que eu já ouvi me dizer assim, eu vou receber ordem de fulana,
Vou receber a ordem, significa que a vida prática no campo ainda tem muito, né, deixa muito a desejar. Mas o missionário que está indo, ele precisa saber conviver e trabalhar em equipe. Ele precisa ter disponibilidade, para lavar prato, carregar água, varrer chão, lavar banheiro, etc, etc. Tudo que te mandar fazer. Às vezes tem hora que ele vai ser líder, mas tem hora que ele vai ser liderado. Ter flexibilidade, algumas coisas podem mudar. Mas não disse naquela hora que ia ser vermelho, mas pode mudar, pode ser verde. Então eu preciso entender essa vida prática no campo. E o missionário ele precisa caminhar para isso. Horários de programação, né, que as coisas podem, né, mudar exatamente os horários, a programação, botou você para cantar e vai dizer, a gente vê muito isso na igreja, você tá lá o nome, aí o pastor tem, meu Deus, quem é que eu vou tirar aqui? Se eu tirar na Rita fica de cara feia, se eu tirar Dinaí, meu Deus, se eu vou tirar Sinai, não. Peraí, quem que eu vou tirar? Alex? Não, Cris? Eu vou tirar quem? Eu vou tirar Roquelina. Meu Deus, quem é que eu posso? Sônia, não. Quem é que eu vou tirar aqui? Cidade, Shirley. Meu Deus, Camilo, Miriam, não. Peraí, eu vou tirar Magali, não. Quem que eu tiro aqui? Para não ficar de cara feia. O pastor fica maluco na igreja, porque nós não sabemos trabalhar em equipe, em grupo, entender que a hora está avançada e que alguém precisa ser cortado naquele momento ali. Outra coisa, pontualidade, submissão, é necessário exatamente dentro desse contexto né, que nós estamos falando do missionário e a sua vida prática no campo. Antes de nós falarmos um pouco sobre a importância de assistir o missionário, na sua apostila aí fala sobre o missionário e o seu próprio interesse. E aí está dizendo, queria que você lesse aí, está abaixo, ele está depois da vida do missionário no campo. Fala exatamente que cada missionário precisa ter a sua própria convicção do chamado de Deus. E esse missionário precisa desenvolver o ministério que Deus lhe confiou. Como solteiro ou casado, ambos vão enfrentar vantagens e desvantagens. Então, no campo missionário, tanto o solteiro e o casado, eles vão enfrentar as vantagens de serem solteiros, de serem casados, e a desvantagem de serem solteiros e de ser casado. Aí na sua apostila, você tem aí exatamente isso, né? Quais são as vantagens do solteiro? Liberdade, está livre para ir e voltar, não há responsabilidade com a família, identificação com os jovens, tem país terceiro mundo que é muito jovens, facilidade de moradia, não é cara para uma pessoa só, menos despesa, pode dedicar-se mais ao tempo ao aprendizado da língua, pode dedicar todo o seu tempo ao ministério e por aí vai. Aí a desvantagem do solteiro, solidão, tentações, perigo de envolvimentos com nacionais, cuidado. Perigo de casar fora da vontade de Deus para livrar-se da solidão. Limitação, a inconveniência na área de aconselhamento do sexo oposto. Solteiro não pode estar aconselhando um homem casado, um homem solteiro, pega mal. Tem países que não concordam, né? Fala mal de você. Menos aceitação que um casado entre asiáticos e africanos que são muito, né, firmes nessa questão. Renúncia sentimental e depressão. Isso são as desvantagens. Os casados agora, olha aí, ó, tá vendo, Cris? Os casados aí, Alex. Os casados. Ter maior aceitação entre os asiáticos e africanos. Companheirismo, não está só naquele momento, não está só. Eu disse isso para Juliana. Você e Miguel estão à frente desse grupo que estão aí, desses 32 candidatos, porque vocês dois, né, são um. São dois, mas são um. Estão juntos, conversam, e os outros que são tudo sozinhos, tudo solteiro, né? Companheirismo. Os filhos abrem a porta para a evangelização através das amizades, é muito mais fácil. Pode aconselhar tanto solteiro como casado. Tem vida em família. Pode hospedar pessoas sem preconceitos de sexo ou idade. Tem facilidade para ministrar por causa do estado civil, que tem países que não permitem que a mulher solteira ou homem solteiro ministre certo tipo de assuntos no púlpito. Quais são as desvantagens agora do casal? Do missionário casado. Preocupação com o sustento é mais uma boca ou mais várias bocas, dependendo do número de filhos.
preocupação com a educação dos filhos, nacionalidade dos filhos, dependendo da situação do país onde trabalha, tem que enviar o filho para estudar fora, tem lugar que tem que mandar mesmo, não tem para onde correr. Não pode dar 100% do seu tempo na obra por causa da sua família. Tem menos tempo para estudar língua nativa. Acomodação, aluguel, tudo é mais caro. Precisa de moradia independente. Ou seja, o solteiro pode morar com 2, 3 outros, né, se forem juntos. Mas se é casal, não tem como exatamente ter esse problema aí, ok? É importante assistir o missionário não só nos momentos de crise. Por isso que eu falei sobre os solteiros e os casados. Mas, sobretudo, em ações de acolhimento e acompanhamento que envolve, inclusive, a prevenção. Quando você dá acompanhamento antes, o casal não vai entrar em crise, o solteiro não entra em crise, porque nós damos assistência a esse missionário que está lá no campo antes dessa crise aparecer. E aí fica tudo muito mais fácil. Isso ameniza ansiedade, medo, sentimento, incapacidade, insegurança, desmotivação, bem como choque cultural ou resolução de conflitos de relacionamentos. Quando a gente faz isso, quando a gente dá essa assistência ao missionário que está no campo, sendo ele casado ou solteiro, nós vamos amenizar muitos problemas que podem vir surgir posteriormente. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, eu quero você, lá no último pontozinho da nossa apostila, tem a vida do missionário pós-campo, né? E o que ele precisa ter? Discernimento do tempo, ok? Chegou o momento de vir de férias ou de mudar de campo. Aí ele vai precisar, pós-campo, cuidado pastoral. Ele está mudando de campo, carece de todo o cuidado pastoral, ele está vindo para um tratamento, toda uma história. Se vai mudar de campo, ele precisa de tratamento de saúde, tudo novamente, é como um novo campo, tratamento odontológico, descanso antes de ir para o novo campo. Ele precisa também passar, a visão correta do campo, então isso é necessário, já que o missionário está saindo de um campo, está indo para outro, é o pós-campo, né? Ele precisa exatamente saber que tipo de campo é aquele que ele está indo, está saindo. E isso é necessário que eu e você, nós tenhamos essa compreensão e a nossa mente venha, de certa forma, ajudar outros. E esse é o meu desejo, que você, amado aluno, você possa ajudar outras pessoas, você possa estar dando orientação do seu departamento de missões, você possa se envolver de uma forma mais forte com os missionários que estão no campo, que eles precisam de mim e eles precisam de você. Amém? Quero deixar para você esse louvor e que você possa cantar aí agora junto comigo, em nome de Jesus. A primazia de todo louvor é para Deus, porém, em segundo plano, considere essa postagem aos missionários. Né? É o desejo missionário, que seja meu desejo e o seu desejo. Cante, se souber. Aleluia! Bem aceso em meu coração. Vamos lá, Sônia! Que eu não posso pelos países deste mundo perdido. Aleluia! Cante agora. Eu quisera. Senhor, ia proclamar. E aí, Alex? Eu quisera anunciar. Eu quisera anunciar.
Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz o Sião, o teu Deus reina. Eu quero ser um missionário de excelência em você. Aleluia! Feche seus olhos e ouça. E tudo me podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Aleluia! Em homenagem a você. Mesmo aqueles que mortos sem saber que há um Deus, eu quisera anunciar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, te agradeço, Senhor, pela vida dos teus filhos, que a tua boa mão esteja sobre eles e neles. Derrama uma unção nova de missionário, uma unção nova de visão de campo, Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Que Deus abençoe. Até a sala de aula. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.